Gravando. Seja bem-vinda, Simone, Marco, Ricardo. Tecnologia, alguém com o nome Tecnologia entrou aí. E Pablo, seja bem-vindo, meu amigo Pablo. Bom, pessoal, eu vou começar, depois a galera vai entrando aí e o objetivo é fazer justamente a entrega daquilo que foi prometido aí no vídeo. A gente vai falar de pitch de vendas, eu vou compartilhar a tela aqui agora com todos vocês, para falar sobre os 3 fatores essenciais na hora do pitch para vender qualquer produto. Bom, para que você possa realizar o seu pitch com maestria, esses 3 fatores que eu vou apresentar aqui, eles vão fazer parte, e vocês vão observar ao longo dessa apresentação, de todo o momento do pitch de vocês. São 3 fatores que vão fazer toda a diferença quando vocês resolverem iniciar um pitch de vendas. Mas antes de falar dos 3 fatores, eu quero falar um pouco sobre como que eu parei nesse universo do pitch, por que eu estou criando esse produto que é o pitch de vendas e da onde que surgiu essa ideia. Bom, eu trabalhei 18 anos aqui no Brasil, hoje eu não moro no Brasil, hoje eu moro fora do país, estou no Brasil de passeio, mas eu, ao longo de 18 anos, trabalhei para o Carrefour e também para o Grupo Pão de Açúcar. Em 2006, eu iniciei um trabalho já com pitch de vendas, eu já fazia pitch de vendas em outras lojas, e na minha contratação em 2006 para o Grupo Pão de Açúcar, começou a minha ascensão em pitch de vendas. Qual que era a estratégia? De uma em uma hora eu só fazia pitch de vendas, basicamente usando o que nós conhecemos hoje como funil AIDA, que é como chamar a atenção, como despertar o interesse, trazer o desejo e o call to action, partir para ação. Então, eu criei uma estrutura baseada nisso na época, não existia, nem se falava em AIDA em 2006, não se falava nem em marketing digital em 2006. O marketing digital se tornou popularmente conhecido a partir de 2012, meados de 2013, tomou forças em 2014, em 2015, sim, ele veio com proporção muito forte e hoje sabemos que basicamente tudo depende aí do marketing digital. Mas quando eu iniciei o Funil AIDA em 2006, não se ouvia falar nem em marketing digital e nem em funil de vendas, e eu já fazia isso na prática no Grupo Pão de Açúcar, e foi o que me fez se tornar um profissional no ramo do varejo, tendo aí o resultado de 1.200.000, e hoje eu consigo comprovar esse resultado com vídeo, porque foi filmado, eu tenho essa gravação e ela está guardada aí para um momento bastante importante. Bom, o que acontece é que em 2012, eu comecei a rodar o Brasil. Eu só fazia São Paulo, só trabalhava em São Paulo. Em 2012 eu comecei a rodar o Brasil. Então eu saí de São Paulo. O primeiro lugar que eu fui fazer pitch de vendas foi em Brasília. Depois fui para Goiânia. De Goiânia eu rodei o Nordeste e aí passei de 2012 a meados de 2016 rodando o Brasil inteiro fazendo pitch de vendas. Em 2017 eu montei uma equipe muito forte, 20 pessoas, ensinei essas 20 pessoas a fazer esse trabalho. Foi quando eles resolveram trabalhar sozinhos, deixamos de ser equipe, cada um resolveu seguir a tua vida. Eu já fazia isso há muitos anos, já estava cansado. E aí foi quando eu entrei para o mundo digital para colocar em prática aquilo que eu fazia, para colocar em prática no papel aquilo que eu já fazia na prática. E aí eu recebi um convite e fui para a África. E na África eu desenvolvi uma metodologia que é hoje o pitch de vendas que eu realizo em Angola e em Namíbia. E agora voltando para o Brasil, compartilhando tudo isso que eu vivenciei, tudo isso que eu aprendi ao longo de todos esses anos. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, esse histórico profissional, ele está no site pitchdevendas.com e está aqui também nessa minha apresentação. Bom, os 3 fatores essenciais na hora do pitch. Vamos falar do que é importante para você realizar um pitch, para você poder fazer vendas. E os 3 fatores essenciais são medo, percepção e tempo. Hoje eu vou falar desses 3.
E quando se fala de medo, existem dois tipos de medo. Existe o medo daquele que está fazendo o pitch, do apresentador, daquele que está no palco, seja em um supermercado ou em uma palestra ou em um evento como eu estou aqui falando com vocês. E existe o medo daquele que vai comprar. E é muito importante o medo ele ser administrado tanto da parte de quem está apresentando, quanto entender aqueles que também não vão comprar como medo. E o medo é dúvida, né? E o medo nos protege. E por que é importante você administrar o medo? E por que o medo ele é um fator essencial no pitch de vendas? Se você realizar um pitch e o medo te bloquear, o teu pitch de vendas ele não será satisfatório e, consequentemente, você tem perca de vendas. O medo ele é o fator essencial número 1 para o fracasso de quem realiza pitch de vendas, seja online, seja presencial. Eu acredito que o online ele é um pouco mais administrável do que o presencial. Por que eu noto isso? Como que eu criei essas três perspectivas, baseado no medo que eu senti ao longo desses 18 anos, e às vezes já bem no fizinho da minha carreira, rodando o Brasil, fazendo vendas, algumas pessoas perguntavam, você tem medo de fazer isso? Você tem medo de subir lá e falar com as pessoas? E eu dizia o seguinte, olha, embora tenha muitos anos que eu faço isso, pitch de vendas, mas sempre que eu vou subir para poder fazer a venda, sim, eu tenho medo, é algo comum e natural. Não, mas a gente não percebe, não sente esse medo em você. Eu sempre dizia, realmente a prática faz com que a tua apresentação ali no palco, ela seja glamurosa, extraordinária, até porque você vai corrigindo os erros ao longo do caminho, mas o medo ele ainda existe. Sempre vai existir. Eu não sei se o Ricardo, o Pablo, o Marco, a Simone fazem algum tipo de evento. Eu queria saber, eu queria perguntar, para a gente tratar um pouquinho a respeito do medo. Eu quero perguntar primeiro para o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Pode falar aí? Está ativado o som do Ricardo. Marco? Tá me ouvindo, Fábio? Estou ouvindo. Então, Ricardo falando. Eu não faço palestras nem nada, mas eu participo de uma associação da qual eu estou presidente e, na verdade, eu faço a minha venda para os associados também sobre aquilo que a gente vai sempre resolver, né? Então, eu consigo, de certa forma, dar o meu melhor para que eles consigam entender o que é bom para essa nossa associação. Não sei se eu fui claro no que eu disse. Foi bastante claro. E você sente medo ou não? Claro que sim, eu sinto medo, sim. Hoje é até mais fácil, né? Porque já estou à frente dessa associação há mais de 10 anos, né? Então é mais fácil, mas no início era muito difícil para mim. Hoje ainda existe o medo, mas no início era muito Ele é mais fácil. menor. Isso. Ele é menor, ele é menor. Mas o medo, a gente vai estudar sobre ele agora, sobre esses três fatores, e eu vou explicar como que nós administramos esse medo. Ele é comum, ele existe. À medida que o tempo passa, ele vai sendo menor, obviamente, principalmente se o local, se o ambiente externo, ele é o mesmo. A primeira vez há o medo, a segunda vez esse medo é menor, inclusive tem uma pesquisa que foi realizada com alguns ratos por uma universidade nos Estados Unidos. Eles colocavam um rato num labirinto, soltavam esse rato, e o ratinho ele tinha duas opções ao final do labirinto, a direita e a esquerda. E era mapeado o cérebro deste rato. Sabemos que os animais eles possuem cérebro, mas o cérebro não é como o do ser humano trino. A diferença do cérebro animal para o cérebro humano é que o cérebro animal é ou reptiliano e límbico. Ele tem sentimento, mas ele não tem o córtex frontal, que é o lado que faz ele pensar. Mas todo animal, são poucos animais que eu acredito que não tenha cérebro. Acho que o único animal acho que vive no oceano que não tem cérebro são as águas vivas. Os demais, todo animal tem
ou o cérebro reptiliano ou o cérebro reptiliano e também o sistema límbico. Então, alguns animais sentem medo. O animal que tem o sistema límbico, ele sente medo. A maioria dos animais tem o sistema límbico além do sistema reptiliano. E o ser humano, que tem a sua forma de pensar racionalmente, que permite com que ele controle o medo. E nós vamos falar sobre essa pulsação e como que você domina e administra esse medo. E o primeiro passo, ele é justamente o medo. Quando os ratinhos foram colocados, estava sendo mapeado o cérebro desses ratos. No túnel, esses ratos, eles tinham duas opções, ou ir para a direita ao final do túnel, ou ir para a esquerda. E no mapeamento, esses ratos estavam com muito medo. Eles tinham muito medo. O ratinho foi para a direita e ele ouviu um clique de uma portinha que abriu. E ele correu lá para saber o que era, com muito medo, e ele encontrou comida. Esse mesmo ratinho sendo colocado neste mesmo local no outro dia, ele ainda apresentava sinais de medo, pulsação de agitação, mas bem menor. Ele foi para a direita, ouviu um clique, voltou e encontrou comida. Então, o cérebro ele aprende como gatilho, rotina e recompensa. Todo o cérebro humano funciona basicamente dessa forma. Gatilho, rotina e recompensa. Quando se passou uma semana com o mesmo experimento do rato, ele já não tinha mais sintomas de medo. Ele também não ia mais para a direita. Ele já ia direto para a esquerda, esperando que a portinha se abrisse para que ele encontrasse comida. E o que fizeram? Maldade com o rato. No 7º dia, colocaram um gato lá. Quando abriu a portinha, ele já estava ali, sem medo nenhum, aguardando para que fosse abocanhado. Foi justamente o que aconteceu. Então, o medo ele nos protege. Nós vamos aprender isso ao longo aqui do nosso processo. Vamos lá, são duas alavancas que existem na mente humana desde os primórdios da geração. E quais são elas? O medo e o interesse. Todo ser humano ele toma decisão baseado ou no interesse, ele está interessado naquilo, ou no medo. E por incrível que pareça, eu coloquei aí 70% das decisões humanas são baseadas pelo medo e apenas 30% pelo interesse. Por isso que hoje você vê na televisão, na mídia, batendo muito forte, por exemplo, eu que moro na África, moro em Namíbia e também fico ali entre Angola e Namíbia, eles não querem vir para o Brasil. O Brasil pinta para Angola, que tem hoje, através da TV a cabo, todos os canais brasileiros, e não passa nenhum programa, por exemplo, que passa no domingo de manhã, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Globo Rural, isso não passa em Angola, o que passa é Cidade Alerta e o Brasil Urgente. Então você pergunta para um angolano, você quer ir no Brasil? Deus me livre! Mas por quê? Não, porque aquele país é terrível. Ele vive em guerra. Mas como assim vive em guerra? Não, é muita morte, é muita gente morrendo. E aí você tem que explicar para eles, não, olha, o que acontece é o seguinte, isso vende. Eles pegam lá 10 repórteres, colocam na porta de 10 delegacias e quando o crime acontece, o repórter acompanha, filma e passa. Então sempre vai haver crime e sempre eles vão passar isso. Mas o Brasil é muito diferente do que é pintado. Mas mesmo assim existe o medo, o receio, a maioria deles não querem vir. E eu acredito que seja proposital, que isso é feito justamente para que eles não venham mesmo para o Brasil. É mais fácil a gente sair daqui e entrar no país deles do que eles virem para cá, pelo nível de pobreza, enfim. Então, isso é pintado propositalmente. Por incrível que pareça, 70% das pessoas compram mais baseadas no medo. E aí eu estou falando de um segundo medo, que também é o medo do teu cliente. Porque como ser humano, nós temos os nossos medos e aquele que vai comprar também tem os seus próprios medos. Quando você tem o equilíbrio do seu medo e sabe também comandar o medo do outro, você consegue, assim, uma sinergia. E como que eu sei disso? Baseado no que eu estou apresentando aí, na escala de Hounskin. Hounskin, ele criou essa escala baseado num estudo de 2.000 pessoas. Ele colocou eletrodos na mente das pessoas, pedia para que as pessoas tivessem alguns gestos e todos esses gestos eram mapeados. E nesse mapeamento conseguiu detectar o sintoma de cada um dos sentimentos. Então, basicamente, pediu para que 2.000 pessoas abraçassem os seus filhos e perguntassem o que você está sentindo. E naquele momento a pessoa falava do sentimento dela. Então ela dizia, eu sinto amor, eu sinto amor. E a pulsação que ele estava recebendo ali naquele momento era de 500 Hz.
Então, nós temos aqui, como eu estou mostrando com o mouse, o amor, ele vibra na frequência de 500 Hz, baseado nessa pulsação, nesse experimento que Hauskin fez. E ele conseguiu mapear todos os sentimentos. E é sobre isso que nós vamos estudar. Mas, Fábio, espera um pouquinho. O que isso tem a ver com pitch de vendas? Tudo! Absolutamente tudo! A partir do momento que você entender este mapeamento que vai ser apresentado, as suas vendas elas vão aumentar, porque você vai entender a frequência que o teu cliente está pulsando naquele momento e o que ele deseja ou o que ele teme. Qual é o desejo e qual é o medo dele. Por isso que eu tenho aqui o interesse a 120 Hz, que na verdade é baseado no desejo, e também o medo a 100 Hz. Então, entre o interesse e o medo, existe uma linha ali muito tênue. Existe uma linha muito tênue. O calor e o frio, ele faz parte do mesmo espaço, porém um distante do outro. A linha é a mesma, só que de um lado ela é muito quente, do outro lado ela é muito gelada. A linha do medo e interesse é a mesma linha, só que de um lado você vai para medos mais absurdos e também vai para coragens até você alcançar aquilo que você quer, que é a plenitude. E é isso que foi feito no estudo da escala de Hauskin. Então, o medo ele tem 100 Hz. Como que é medido o Hertz? Sabemos que RPM são rotações por minuto. Então, 10 batidas a cada 60 segundos, você tem 10 RPM. 50 batidas a cada 60 segundos são 50 RPM. Os Hertz, eles são medidos em frequências de segundos. Então, a quantidade de batidas por segundo define o Hertz. Então, o medo, eles são 100 batidas a cada segundo. O interesse, 120 batidas a cada segundo. Com isso, você consegue definir a frequência do medo e também a frequência do interesse. E é sobre o medo que nós iniciamos, né? Para quem está acompanhando a gente aí, nós estamos falando sobre os 3 fatores essenciais na hora do pitch para vender qualquer produto. Então, o primeiro fator essencial é você entender e administrar, não é não ter medo. Se eu disser que ao longo dos 18 anos da minha vida eu nunca tive medo, eu vou estar mentindo. O medo é menor à medida que você vai numa loja. Tinha vezes que eu ia muitas vezes para o Nordeste, a primeira vez que eu chegava naquela loja, as pessoas não me conheciam, eu não conhecia as pessoas, então o meu medo era muito grande. Depois que eu ia 3, 4, 5 vezes para aquela loja, o medo era menor, mas ele ainda existia e ele sempre vai existir. Por quê? Porque o objetivo do medo é nos proteger. O medo nos protege. Em certo sentido, como está escrito aqui, o potencial de sentir medo existe porque cumpre uma função evolutiva. Em sua vertente inteligente, o medo nos afasta e nos protege do perigo. Aí entra uma pergunta que eu quero fazer. Eu quero dar uma pausa aqui para perguntar. Qual é o perigo que você tem em oferecer o teu produto? Por isso que é importante você controlar a primeira vertente apresentada aqui, que é o medo. É essencial você controlar o seu medo, porque primeiro você tem que pensar o seguinte, tá? Eu acredito no meu produto? O que me fez fazer uma venda de R$800 mil em uma única chamada? Acreditar no meu produto. E isso foi de um produto de R$5 mil, que era televisor. Algumas pessoas pensavam assim, a visão de muitos clientes que estavam lá na loja. Poxa, esse cara está querendo enganar. Ou o gerente pensando, poxa, esse cara, ele vai me gerar um dinheiro muito bom, vai bater a meta. Estou passando o posicionamento de muitos que estavam presentes no momento dessa venda de 800 mil e da diretoria da loja que estava ali também presente. A diretoria com foco em interesse, 100% interesse, dinheiro, lucratividade. Algumas pessoas medo, estou sendo enganado. E o meu pensamento? Qual era o meu gerenciamento? Para que eu pudesse fazer aquela venda de 800 mil. O meu pensamento era um só. As pessoas precisam de entretenimento. Quanto mais pessoas comprarem esse televisor das minhas mãos, mais famílias eu estarei ajudando a ter um domingo feliz, juntos, lado a lado. Casais que estão, nesse momento, casando, vão poder sentar para assistir um filme no final de semana. Pessoas vibradas em futebol,
fanáticos sentados em casa assistindo o jogo com os amigos, crianças em casa assistindo desenho. Então, essa era a minha linha de pensamento. Com isso, eu consegui gerenciar o meu medo, porque eu tinha certeza que naquele momento eu estava fazendo a coisa certa, que era vender para as pessoas o quê? Sonhos e desejos dela. Lembra da linha tênue entre medo e interesse? Eu tinha medo, mas eu foquei no meu interesse, que era ajudar pessoas. E com esse pensamento eu consegui administrar o meu medo para que eu pudesse chegar nos 800 mil e conseguir, de fato, vender até um pouco mais. Por quê? Porque eu sabia que o medo ele serviria para me proteger. Mas ele estava me protegendo do que naquele momento? Porque ele não estava diante de inimigos, ele estava diante de potencial compradores. Então a minha função era uma só: oferecer com maestria. E a gente vai entrar para o próximo passo daqui a pouquinho, que é como fazer esse oferecimento. Vamos voltar aqui? Então, o medo, ele nos protege de um perigo presente ou da antecipação. Você sente que algo vai acontecer, por isso existe a pré-ocupação. Você ocupa antecipadamente, colocando na mente o eventual perigo, você sente medo. Como o medo favorece a proteção da vida, é bem provável que nossos ancestrais mais cuidadosos, cautelosos, sobreviveram e se reproduziram enquanto os imprudentes demais sucumbiram nas garras do predador. Então, tudo isso que a gente tem presencialmente na nossa mente de medo, principalmente de oferecer o nosso produto, isso vem lá do nosso antepassado. Então, o medo ele serve para proteger, mas às vezes ele é um inimigo porque ele nos impede de realizar os nossos maiores sonhos, que é realizar os sonhos de outras pessoas. Os nossos sonhos de ganhar dinheiro, porque o objetivo é sempre esse, obviamente, fazendo com que o outro também ganhe, o jogo do ganha-ganha. Vamos falar disso mais para frente. Então, assim, de certo modo, o medo favorece a vida. A criança, por exemplo, tem medos que a protegem das situações para as quais não se sente pronta para lidar. Medo de cair, medo do escuro, medo de se afogar. E esses medos a protegem de se expor a um possível perigo, até que ela tenha habilidade suficiente para lidar com a situação, como ter aprendido a nadar, por exemplo. Falamos agora há pouco com o Ricardo, e o Ricardo falou, olha, eu tenho lá um grupo, e eu falo com esse grupo, e hoje o medo é muito menor. Por quê? Porque ele passou a ter habilidade. Habilidade naquele local. Se eu falar, Ricardo, legal, já que você fala aí para o seu grupo, vem falar agora aqui para o meu grupo, para a minha comunidade. Ele vai ter um medo muito maior. Por quê? Porque você tira ele daquele ambiente que ele está familiarizado e traz ele para um ambiente desconhecido. Então, a influenciosfera, e quando eu falo de influenciosfera no campo externo, ela tem muita influência no seu medo ou não. Como administrá-lo? É possível? É possível usar blefe. O medo você não vai conseguir administrar porque é um sentimento. Entre razão e emoção, sabemos que a emoção sempre vence. Então, você sempre vai ter medo. O que você vai ter que usar é blefe. Blefe, todos nós sabemos como é. Você está com uma carta jogando um pôquer, a tua carta é baixa, você sabe que vai perder o jogo, você chama para o checkmate, a pessoa não sabe a carta que você está, ela vai e cancela o jogo dela e você ganha um ponto. E você ganha, mesmo estando com uma carta fraca. Depois vocês pegam o baralho, embaralham e ninguém vai saber que você estava com uma carta fraca porque você usou blefe. Então, diante de um pitch de vendas, como que você faz para vencer o medo? Use blefes. É importante você guardar isso. Vamos falar agora dos gatilhos que você vai usar contra o medo. E eu falei do primeiro medo, que é o seu medo de realizar a oferta, de fazer o pitch, e eu vou falar do segundo medo, que é o medo do teu cliente, porque você lembra que o medo ele é um sentimento universal? Ele não está somente em você, ele também está no seu comprador. E aí você precisa gerenciar isso. E quais são os gatilhos que você utiliza para gerenciar o medo do teu potencial comprador? Existem mais gatilhos, mas eu trouxe 3 aqui que empodera ele, que traz ele, tira ele da frequência de 100 Hz e eleva ele para uma frequência maior. Se você tirar, ele está em 100 Hz, vibrando ali com medo, eu não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Então ele está em 100 Hz. Se você usar os gatilhos do pertencimento, ele sai de 100 e ele vai para o desejo, ele vai para 125. E dependendo da proposta que você tem para oferecer, você pode colocar ele ou em aceitação, 350 Hz, ou em amor, que é a base tênue da venda, 500 Hz. É muito difícil você chegar nessa frequência, mas eu vou explicar como você faz isso. Ou você coloca ele na disposição, ele está disposto a comprar, 310 Hz.
Você tira ele daquela frequência energética, joga ele para uma frequência maior e você vende para ele. A transação financeira é uma outra coisa. Como pertencimento. Se sentir pertencido. O ser humano, ele não quer estar sozinho. Todos nós sabemos que quem usa muito gatilho de pertencimento são principalmente os restaurantes. Você chega na porta e as baladas também fazem muito isso, né? Chega na porta da balada, tá aquela fila enorme de um lado, do outro lado tá vazio. Aí você pensa, poxa, aquela que a fila tá cheia, deve ser uma balada boa, então vou para lá. E você fica naquela fila. Quando você entra, não tem ninguém lá dentro. Você fala, mas por que eles estão segurando todo mundo lá na porta se não tem ninguém aqui dentro? Estranho isso. Eles estão usando o gatilho da prova social para que a pessoa se sinta pertencida, né? Então, eles usam a prova social de que está cheia a fila para que você vá para lá. Você quer se sentir pertencido? Bom, se está cheio, aqui é bom. Se aqui é bom, é aqui que eu fico. E com isso, eles usam 2 gatilhos mentais te fazendo se sentir pertencido. E quando você está lá dentro e já pagou, obviamente você não vai sair, né? Agora eu já estou aqui, estou na chuva, agora o que eu vou fazer é me molhar. Então, eles usam o gatilho do pertencimento. Quando você usa o gatilho do pertencimento, você empodera a pessoa, tirando ela daquele medo. Então, a pessoa quer se sentir pertencida. Como que o gatilho do pertencimento é usado? Vou até colocar aqui, não tem, tá? Vou colocar aqui, ó, barra prova social. Prova social. Então, gatilho da prova social faz a pessoa se sentir pertencida. Isso aqui é muito importante para você ter resultado para vencer o medo do teu potencial comprador no pitch de vendas. Como que eu fazia isso dentro da loja? Dentro da loja tinha alguns clientes ocultos. O que era o cliente oculto? Era a pessoa que era contratada para ir lá na frente e tomar o poder de decisão. Muitas vezes eu fui confrontado por algumas pessoas que achavam que isso era uma mentira. Nossa, você está mentindo. Mas por que eu estou mentindo? Porque tem pessoas contratadas que vão lá para pegar primeiro o televisor. Isso é uma mentira? Não, isso não é uma mentira. Isso é uma força para que os outros venham comprar. Porque é o que eu disse, eu acreditava no produto. Quando eu vendo um televisor para alguém, essa pessoa que está levando o televisor para casa, o que ela está fazendo é levando entretenimento e divertimento para ela, para a família, para os filhos. Ela vai poder ver um filme no Netflix, ela vai poder assistir um YouTube, se é um televisor smart, ela vai poder ver fotos dela, enfim. Ela vai usar como computador o televisor smart, de repente ela não tem computador. Então, um monte de benefício que ela tem comprando o produto. Por isso, o cliente oculto ele serve para dar o impulsionamento para que os outros que não têm atitude, que algumas pessoas são retraídas, né? Nós temos o proativo e o reativo. Então, quando você usa, através da prova social, esse cliente oculto que vai na frente para poder pegar, você está fazendo com que o reativo também tome o poder de decisão para ir à frente. Então, dentro de eventos presenciais, é importante você ter isso. Se você realiza eventos, você tem que ter um combinado com 2, 3 pessoas ali que vão à frente tomar a iniciativa para que os demais possam ir. Fábio, isso é errado? Não. Não é errado porque você acredita que o teu produto é transformador. Quando que isso vai ser errado? Quando você sabe que aquela audiência não é para aquele tipo de produto e você mesmo assim insiste na venda. Vou dar um exemplo muito absurdamente bobo aqui. Eu pegar um grupo de crianças e tentar vender cerveja e fazer uma criança ir lá e abrir uma cerveja e beber. Aí isso sim seria errado. É até absurdo colocar isso, né? Criança, apesar que hoje jovem faz muito isso, mas não é mérito nosso aqui. Mas aí é um absurdo. Por quê? Porque o produto não é para aquele público. Mas quando você identifica o teu público, por isso que o marketing digital bate muito nessa identificação de saber quem é o teu público para você oferecer o produto certo e encaixar isso com a pessoa certa. Então, quando você sabe que é teu público, aí não tem problema nenhum você usar cliente oculto para ir lá tomar a frente e fazer que está comprando mesmo para que o outro tome um impulsionamento e compre. Isso é muito importante você fazer dentro do teu negócio. E aí, ganância. Opa, ganância é algo poderosíssimo. Por que as pessoas elas têm ganância? As pessoas elas têm ganância porque elas querem elevar o lado espiritual. Lembra daqui, ó, que eu estou falando aqui, ó? Ela está no medo, 100 Hz. Para você levar ela para o desejo, o que é o desejo? É querer comprar, compra compulsiva, um smartphone melhor, de repente, um carro melhor, uma casa melhor, e não há nada de errado em querer um carro melhor, uma casa melhor, não há. A pessoa tem que querer mesmo, porque se ela não quiser isso, ela não se empodera. Se você está numa casa melhor, você se sente empoderado. E o foco da vida é você empoderar o teu cliente, o teu produto empoderar o teu cliente. Um vendedor de casa
Se ele sabe que a pessoa mora na favela, que ela vai comprar um apartamento num bairro bom, ela tem mais é que vender mesmo, tem que fazer fechar o contrato. Ah, mas o cara vai se endividar, aí é problema financeiro dele. Se ele vai se endividar ou não, porque aquela parcela é maior do que a dele, ele que trabalha se endivide, mas saia do buraco e vá para um lugar onde ele vai ter uma piscina, onde ele vai ter um conforto. O objetivo é esse mesmo. E quem não tiver dívidas, que atire a primeira pedra. Não estamos falando aqui do lado financeiro, estamos falando de empoderamento, de sentimentos que levam a pessoa a, no momento do call to action, no momento do pitch de vendas, a tomar a decisão do sim. É empoderar. Então, se o teu produto empodere, não tenha medo, faça a venda e use a ganância para poder vender. O que é ganância? É empoderamento. É empoderamento. Tem que empoderar o teu cliente, sim. Ah, mas o cara é ganancioso. Não tem problema. Acredita no teu produto? A ganância dele vai fazer ele se sentir melhor? Vai. Então, que ele tenha aquilo. É tão bacana no livro, tem um livro do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária, que ele fala sobre isso. Se você vê alguém com uma casa boa, abençoe a pessoa e a casa. Se vê alguém com um carro bom, abençoe a pessoa e o carro. Então, faça isso. Se você vê que a pessoa é gananciosa e tem o desejo de enriquecer, venda para ela. Venda para ela. Se o teu produto garante isso, faça a venda. O que você não pode fazer é trabalhar mentira, falsidade. Aí não. Aí você, em vez de empoderar, você está caindo no sentimento. Aí, por exemplo, se o teu produto, a pessoa está com medo, comprou o teu produto, ela sente dor, aí ao invés de aumentar a energia, está baixando. Então, dentro da escala de Hausken aí, o objetivo é você levar a pessoa a subir. Se o teu produto faz isso, não tenha medo, trabalhe ganância, faça a venda, foca na compra. Compra, 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 compra. E aí, autoridade. E aqui são dois tipos de autoridade, né? Lembra da linha tênue que eu falei que existe? Existe a linha tênue entre você, o seu medo, o teu cliente e o medo do teu cliente. E a tua autoridade ali naquele momento, usando o blefe, vai fazer com que você alavanque a autoridade do teu comprador. Você tem que fazer o seu cliente se sentir importante. Sentimento de importância. Aí entra, aqui a gente fecha, né? Porque o sentimento de importância, ele vai voltar num ciclo e ele sobe novamente lá para o pertencimento. Vai fazer a pessoa se sentir pertencida através do sentimento de importância. Ela se sente importante. Então, ela entra nesse risco aqui. Ó. Alguém fez um risco aí, mas é basicamente isso mesmo aí. Ó. Você desce e volta o sentimento. E ela fica ali naquele sentimento e ela se sente empoderada porque o teu produto faz isso. Portanto, para isso você não tem que ter medo. Com isso, a gente vence o nosso medo e vence também o medo do nosso potencial comprador. E o que eu estou falando aqui, gente, isso é a ponta do iceberg. Só é a ponta do iceberg durante um pitch de vendas. Porque quando se fala em pitch de vendas, existem vários. Eu vou apresentar ao longo da nossa jornada diversos pitches de vendas. Existe pitch para quem tem pouco dinheiro, para quem tem muito dinheiro. Existe pitch para você vender produto de valor agregado, como apartamento, como casas. Existe pitch até para produto de pouco valor, 100, 200, 300, 500 reais. E eu vou falar sobre eles. Bom, com isso, eu quero liberar para todos que estão presentes. Então, quem está com a gente? O Ricardo Parajara, o Robson entrou com a gente também. Obrigado, Robson. O Erivelton está com a gente, o Pablo e o Marco. Eu vou liberar para vocês o audiobook Como Vencer o Medo. Então, eu vou pedir para o Pablo, está comigo. O Pablo, ele faz parte aí da equipe. Tem uma equipe por trás desse trabalho que está acompanhando. E é importante eu citar o Pablo como um parceiro da equipe. Depois ele vai liberar para o pessoal o audiobook Como Vencer o Medo. Então, para você que já está presente com a gente aí, só pelo fato de ter doado o seu tempo em estar aqui comigo, eu já estou te dando este brinde, um audiobook Como Vencer o Medo, que eu tirei aí do livro do Napoleão Hill. Ok? Então, Pablo, tudo bem aí? Tranquilo? Depois você libera para o pessoal aí o audiobook. Vai ser importante aí para a sua jornada dentro do seu pitch de vendas. Ele fala um pouco mais como os medos existentes, todos os medos que existem, como que você consegue administrar cada um dos medos. O audiobook Como Vencer o Medo é um presente que eu quero deixar para todos que estão aqui com a gente nessa live. Vamos lá. E a percepção? A percepção é a segunda essência. Só para a gente voltar mais uma vez. Então, são 3 fatores essenciais no momento do pitch de vendas. Um deles, nós descobrimos que é alimentar o medo do teu cliente.
e empoderar-se do fator platô para você vencer o medo. E aí vem a percepção. Como que você trabalha a percepção? Esse ponto, ele é muito importante durante o pitch de vendas. O que é a percepção? A maneira como que você percebe o teu comprador, ou no caso, os compradores, as pessoas que estão ali diante da plateia. Você está falando, transmitindo a informação, mas a todo momento, aqui eu não consigo, claro, observar a reação do Ricardo, do Robson e do Marco, que estão com a câmera ligada, só consigo ver o Pablo, mas você consegue. Em um evento, é importante quando você fizer um evento, você pedir para as pessoas ligarem a câmera quando vocês fizerem a venda. Se ele for um evento agora, o Elivelto abriu ali, ó, eu consigo vê-lo, você consegue ter a percepção do outro. E eu tirei do dicionário. O que é a percepção? É a faculdade de aprender por meio dos sentidos. E sentidos é sentir o outro mesmo. Porque se você não tiver percepção do outro e fizer o seu call to action, você perde vendas. Então a percepção ela é fundamental. E qual é a ferramenta que você vai usar para ter a percepção? É rapport. Não sei se alguns de vocês conhecem a ferramenta rapport, se já usaram a ferramenta rapport, se tem alguma expertise com o rapport, mas o rapport ele é uma ferramenta da PNL que faz com que você perceba o outro. Às vezes eu uso o rapport, eu vou para o restaurante, eu quero me conectar com alguém, eu começo a imitar aquela pessoa, e não é imitar propriamente dito, a palavra é espelhar aquela pessoa, e depois eu começo a fazer alguns gestos para ver se a pessoa está conectada. E muitas vezes ela reporta o meu gesto. Esse dia eu estava conversando com alguém, e aí eu cocei assim, igual eu fiz aqui, aí a pessoa também veio, coçou, aí eu cruzei os braços e continuei conversando. E ela também cruzou os braços. Eu falei, poxa, essa pessoa está totalmente conectada. E você consegue fazer isso com uma multidão, em uma palestra e também pelo online é um pouco mais complexo. Não é mais difícil. Não que não dá para você fazer conexão, sim, dá para fazer rapport, mas é mais complicado. O produto do pitch de vendas ele tem mais familiaridade e facilidade para um evento presencial. Então, se você vai fazer o evento presencial, o pitch de vendas ele te ajuda muito. No online, ele vai te ajudar, mas você não consegue, porque é como ondas de rádio, né? Às vezes falha. O cara tá falando lá, mas até chegar aqui, você sincronizar, tem delay, e a internet ela faz isso. Você consegue ter rapport, mas de vez em quando vai haver um delay, alguma falha aí. No presencial, não. Você consegue ativar o pitch realmente, o pitch matador que vai converter em venda. E o rapport ele é muito importante diante disso. A percepção ele é o segundo fator que eu quero comentar com você no momento que você fizer o pitch. Se você não tiver percepção da tua plateia e você der o pitch de vendas, vai dar errado. E aí não adianta se culpar, não adianta achar que você não sabe vender. Muita gente faz isso. Aí se condena. E aí tem dois sentimentos, dois sentidos que a pessoa ela tem, duas atitudes que ela tem quando ela faz o pitch, ela não tem resultado. A primeira é ser extra punitivo, que é punir o público. Ah, esse público aí não é meu público, não. A galera aí não tem dinheiro, não. Falei com as pessoas erradas. E de repente, não. De repente, você está sendo extra punitivo pelo fato de não ter uma maestria no pitch. O público era correto, o produto é bom, mas o teu pitch foi errado. Dessa forma, você não converteu e aí você se torna extra punitivo tentando encontrar um culpado. Não tem culpado. Não tem que apontar o dedo para ninguém. Fica tranquilo. E nem ser intrapunitivo, que é o pior. A grande maioria trabalha isso. Pune a si mesmo. Não, eu não sirvo para isso. Ah, não dá certo. E aí ele começa a se punir e se julgar e não quer fazer mais evento. E aí vai voltar a trabalhar para a fábrica e aí volta para aquela vida medíocre. Por quê? Porque o medo parou, porque o medo de fazer pitch bloqueou ou porque não sabia das estratégias. Mas fica tranquilo, porque se você fazia evento e não tinha resultado, a partir de hoje você vai ter resultado, porque eu estou aqui para ajudar você a fazer com que você tenha conversão maior nos seus pitches. Esse é o meu objetivo. Usando o rapport, entendendo a percepção do seu cliente. E como que você faz isso? Você tem que ter a mente muito bem apurada para conseguir administrar os teus pensamentos, a não ser falho na comunicação interpessoal, inter de você com a plateia e intrapessoal de você com você mesmo, mapeando o que está acontecendo. Então, quando você usa essas duas comunicações ali, tênue entre elas, entre a comunicação intrapessoal, que você está pensando, sentindo e transmitindo,
e extrapessoal, o que está acontecendo ao redor, percepção, você consegue ter um elo e saber o momento certo de você realizar o pitch. Então, perceber o outro é o quê? É entender o processo. E o processo de compras, ele é feito de maneira emocional. Não vou entrar no mérito, porque todo mundo estuda isso aqui, pelo menos assim eu acredito. Que é o lado direito do cérebro. E justifica através do racional, que é o lado esquerdo. Olha que interessante. O lado direito, que é o lado emocional, ele comanda o lado esquerdo. Então, quando a tua mão esquerda levanta, foi o lado direito que fez ela levantar. E o lado racional, que é o lógico, movimenta a tua mão direita. É por isso que as pessoas escrevem com a mão direita. Se você fala assim, eu sou destro, ok, você age com o lado esquerdo do cérebro. Não mais ou menos, para escrever apenas, tá? Porque o objetivo é você usar os dois lados. Eu sou mais emocional, eu sou mais racional. Não, isso aí é um paradigma que você colocou, uma crença, não existe ou mais racional ou mais emocional. Existe razão e emoção e você escolhe o que você quer usar. Isso é muito importante você fazer a escolha certa, porque se você usar a emoção no momento que é para usar a razão, toma prejuízo, pune a si mesmo, pune o outro, se torna intrapunitivo ou extrapunitivo. Ou usar a razão quando tem que usar a emoção, também você se prejudica e fala, nossa, por que eu fui tão lógico, né? Eu podia trazer mais um pouco de emoção para essa situação. Quando você sabe equilibrar isso, isso é um jogo interno, a tua comunicação intrapessoal com você mesmo, aqui dentro, e transmitindo isso para o outro, comunicação intrapessoal, aí você consegue com maestria perceber o outro. E aí toda emoção é externada através de um comportamento. É importante tomar nota disso aqui, ó. Toda emoção é externada através de um comportamento. Por que que você tem que ter percepção? Porque o comportamento da plateia vai te falar se está no momento do pitch ou não, que é a próxima fase que a gente vai falar, que é o time. Então, o comportamento. Qual é o comportamento? Braços cruzados. Bater a perna, tem gente que fica batendo a perna, pressa, acelerado. Se a pessoa não vai comprar, não adianta. Se você fizer o pitch, você vai perder venda. Então é importante perceber o outro. Testa franzida. A pessoa está aqui assim, ó. Ela está desconfiada de você. Não é o momento de fazer pitch de venda. Você está falando com a pessoa, você vai. E agora eu vou falar do meu produto. A pessoa está aqui assim, ó. Quero saber. Ela não quer saber, ela está ali desconfiada ainda. Você precisa abrir a guarda dela, trazer ela mais para próximo de você, para depois fazer o pitch de vendas. Então, antes de você fazer, na verdade não é o pitch, é o call to action, né? A chamada para ação. Então, antes da chamada para ação, perceba o outro. Os comportamentos, eles são lidos e interpretados através da linguagem corporal. Com o conhecimento da linguagem corporal é adquirido a habilidade de fazer a leitura do teu cliente, interpretar as intenções as negociações. Sejam elas pessoais ou profissionais. O processo de persuasão pode e precisa ser muito mais poderoso quando sabemos interpretar os sinais não verbais. Então, o processo de persuasão, vou ler isso aqui de novo, o Luzolo entrou agora aqui com a gente, estava fazendo um chiado. O processo de persuasão pode e precisa ser muito mais poderoso quando sabemos interpretar os sinais não verbais de uma pessoa. Às vezes, você, por não perceber a tua plateia, faz o pitch, perde vendas e não entende. Essa semana, eu fui em um evento, eu não vou falar o nome, tá coçando a língua para falar o nome da pessoa, porque ela é muito conhecida no meio do marketing digital, mas eu vou preferir deixar ela reservada. E tinha 2.000 pessoas no evento. Estava simplesmente lotada, a casa cheia. E eu estava lá para observar justamente o quê? O pitch de vendas dela. Já que eu sou especialista em pitch de vendas, quando eu vou em um evento, o que eu quero ver da pessoa é o seu pitch de vendas. E o pitch aconteceu? Não. Na verdade, não houve pitch. Ela falou de vendas, ensinou sobre marketing, a pessoa falou. E na hora do pitch, nos 5 minutos finais, quando ela falou, são meus últimos 5 minutos, eu tenho algo importante para falar. Ela falou assim, olha, eu tenho um livro e é importante você comprar esse livro. Se você quiser, você compra o livro. Aí eu parei, aí eu olhei e falei, meu Deus, 2.000 pessoas que precisam desse livro. Ela passou a vida dela praticamente, um tempo da vida dedicando aquilo. Não sei, acho que ela vendeu por R$40 o livro, R$39,90. E R$39,90 é muito pouco o valor financeiro
baseado no conteúdo que tem no livro. Eu comprei? Não. Por que eu não comprei? Porque ela não fez o pitch, ela não sabia vender. Ela sabe falar de vendas, mas no momento da venda, ela não fez a venda. Então é importante esse material. Foi quando eu tomei a decisão de ligar para o Pablo e falar: Pablo, seguinte, cara, eu tive uma decepção essa semana e já venho tendo algum tempo, já venho observando isso, o que tem acontecido no mercado. Ele falou: fala, o que acontece? Eu falei: olha, as pessoas não sabem fazer pitch. Toda palestra que eu vou, todo evento que eu vou, no momento do pitch as pessoas não vendem. Tem lá 5 mil pessoas e passa batido e as pessoas estão deixando dinheiro na mesa. Aí ele falou: então, significa que as pessoas precisam de você. Eu falei: sim. E eu estou aqui para ajudar. E por isso que eu resolvi, então, trazer esse curso Pitch de Vendas para ajudar as pessoas e ajudar você que está aqui, a perceber melhor o seu pitch. E aí, com isso, nós chegamos na parte final, que é o time. O tempo é fundamental. Se você não entender o tempo, você não consegue fazer o call to action. Ou até faz e deixa dinheiro na mesa. O tempo, como que eu vou saber o tempo exato? Porque se você está batalhando para poder fazer um pitch perfeito com uma multidão, mas você tem a percepção de que a grande maioria ainda está retraída, mas o teu tempo de processar aquilo é muito curto, você tem que partir para o pitch elevator. O que é o pitch elevator? É o pitch de elevador. No elevador você tem pouco tempo para se vender, você vai lá, faz a venda, gera a conversão. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai para uma outra oportunidade. Claro que eu vou fazer pitch de vendas daqui a pouquinho. Se eu estou falando de pitch de vendas, eu tenho que fazer pitch de vendas. Como que você usa o tempo ao seu favor? Trabalhando o gatilho da antecipação, da urgência e da escassez. Toma nota disso aí, por favor. Gatilhos mentais que trabalham o tempo. A antecipação, ela trabalha o tempo. A urgência, ela trabalha o tempo. E a escassez trabalha o tempo. Ao mesmo tempo que eu estou falando do gatilho, eu estou utilizando ele. Por quê? Eu acabei de falar que eu vou o quê? Fazer um pitch de vendas. Eu vou fazer o pitch de vendas. E aí, o gatilho que eu usei foi o da antecipação. Sempre que você for fazer um pitch, guarda isso. Avisa antes. Prepara a tua plateia. Fala para as pessoas: olha, eu vou vender para você. Olha no olho dela e fala: eu vou vender. As pessoas não querem que vendam para elas, mas elas amam comprar quando elas acreditam no produto. Mas antes da pessoa, do teu cliente, acreditar no produto, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu produto. Se eu não acreditasse no meu produto, eu não estaria aqui, eu não teria ligado para o Pablo. Se eu soubesse que essas pessoas não precisavam do meu produto, eu não estaria aqui. Por quê? Porque, assim como você, os grandes players do mercado também precisam aprender pitch de venda. A grande maioria deles falam de vendas, mas no momento do pitch eles não fazem pitch e eles precisam tanto quanto você desse produto. E aí, antecipação. Você vai fazer o que eu fiz. Vai falar para a pessoa que você vai vender para ela. Fábio, mas isso não assusta? Depende. Se você está conectando o produto errado às pessoas erradas, lembra do absurdo que eu comentei da cerveja com a criança, que foi um exemplo muito absurdo, né? A criança, eu digo jovem, adolescente, 14, 15 anos, tomar cerveja, Fábio, isso é comum, não deveria ser um absurdo, porque está lá, proibido venda para menores, acima de 18 anos. Porém, quando você linka isso diante da sociedade, é comum naquele mundo daquelas pessoas. Mas, para a regra da sociedade, isso é um absurdo, isso não existe. Linkar uma cerveja a um adolescente de 12, 13 anos é algo totalmente errado. É a mesma coisa que você pegar o teu produto que você já conhece e linkar com um público desconhecido. Quando você faz isso, não dá liga, pode até vender. Aliás, eu acho que o público que mais compra é o público adolescente, um produto que não é para eles. Com isso, você não tem uma lógica coerente. E aí não dá certo. Não dá certo. Por que não dá certo? Dá a curto prazo, se você estiver focado no dinheiro. Mas o foco não é o dinheiro tão somente, né? O dinheiro é necessário para que você continue o trabalho, para que alimente o trabalho, para que você invista em mais plataformas, para que você invista em mais conteúdo, em mais tecnologia. No final, o dinheiro ele é reinvestido no próprio cliente que leva vantagem
Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue investir em melhoria e em qualidade. Assim que é feito em todas as empresas e em todos os negócios. Então, se você ainda não tem um negócio, ou se você já tem, sabe do que eu estou falando, mas quem não tem, você vai ter dinheiro quando você pegar o dinheiro que tiver e reinvestir na qualidade de vida e na melhoria do teu produto, para que o outro possa ter a melhor experiência. Esse é sempre o objetivo. E aí, você vai usar urgência. O que é urgência? É ou agora ou nunca. E tem que cumprir com aquilo. Por exemplo, nós temos aqui, além do Pablo, o Marco, o Robson, o Ricardo, o Erivelton e o Luzolo saiu. Deve estar com problema com a internet. Ele entrou a partir de Angola. Mas o que é urgência? Urgência é, eu vou fazer, falei que ia fazer a venda e vou fazer algo especialmente para quem está aqui. Só para esse grupo. Então, esse grupo tem oportunidade. Quem vier depois, não tem. Para isso, eu tenho que usar urgência. Então, é muito importante você entender isso. Eu estou usando urgência e escassez, que é a de baixo. Olha só. Você usa a urgência, o que é a urgência? A urgência trabalha o tempo, tá? Trabalha o agora. A urgência trabalha o agora. Como que você soma o tempo? O tempo, na verdade, ele não existe numa soma total. Cada um tem o seu tempo. O tempo do presidente não é o mesmo tempo meu e não é o mesmo tempo seu. As horas são as mesmas, o dia tem 24 horas, mas o gerenciamento do que chamamos de tempo ele é diferente para cada um. E quando você usa o gatilho da urgência é ou agora ou nunca. E aqui existe um fator importante, não ia entrar nesse mérito hoje, mas eu vou colocar ele aqui para vocês, que é muito importante no momento de vocês fazerem o pitch, tá? Percepção financeira do teu cliente, tá? Percepção financeira. Aonde que você perde aqui? Você vai fazer um pitch de vendas. Mas se você lembra que eu falei do segundo, que é a percepção? Os 3 fatores, um deles é a percepção. Se você lançar urgência e o teu potencial comprador, você não tiver a percepção financeira dele, você perdeu a venda. Pelo menos por aquele momento. Ele pode comprar numa outra hora. Então é importante entender a percepção financeira do teu potencial comprador. Não é que ele não queira comprar, ele quer, mas ele está sem condições financeiras naquele momento. Ele até acredita, ele até quer comprar, ele até tem o desejo, ele até quer fazer, mas ele não tem dinheiro. E se você não tem a percepção, naquele momento não era para ele aquele produto, ele vai entrar numa outra oportunidade. Você tem que continuar vendendo, oferecendo e continuar fazendo. E outra é a escassez. O que é a escassez? Poucas vagas. Ou para poucas pessoas. Isso aqui é importantíssimo você saber. Por quê? Porque se você não gerar escassez dentro do teu pitch de vendas, deixar Deus dará, fazer como a moça falou lá na palestra, olha, meu livro está lá, se você quiser, você compra. É como se você estivesse desfazendo das pessoas. E as pessoas não compraram. Obviamente, ninguém levantou. Poucas, umas ou outras que já queriam, que já acompanham há muito tempo, foram lá e compraram. Mas a conversão no meio de 2.000 pessoas poderiam ter sido muito maior. E não foi porque não houve isso. Nem antecipação, nem urgência e nem escassez, ok? Com isso, eu vou realizar o meu pitch de vendas agora, usando as ferramentas citadas, ok? Eu estava no momento que eu estava escrevendo, eu acabei entrando online. Então, qual é a proposta que eu tenho para quem acompanhou? Ricardo, Robson, Marco e Erivelton, juntamente com o Pablo, pensando nessa dificuldade que as pessoas, e pode ser o seu caso ou não, embora eu não conheça, dificuldades em fazer pitch, nós resolvemos criar a comunidade do pitch. Como que vai funcionar esta comunidade do pitch? Nós vamos abrir um grupo de pessoas que vão iniciar com a gente essa trajetória, uma trajetória onde nós vamos ajudar cada um a montar o seu próprio pitch de vendas. E é uma comunidade exclusiva, e eu estou trabalhando o pertencimento, obviamente, porque cada produto é diferente. Uma coisa é eu apresentar, e eu tenho certeza que ajudou você, muito você aqui, a trabalhar a tua percepção sobre pitch de vendas, mas uma coisa é eu trabalhar de uma forma genérica e outra é eu trabalhar particularmente o teu negócio. A tua conversão ela é muito maior quando existe um foco único. Eu aprendi isso até com o próprio Pablo, porque ele trabalha isso. Ele trabalha cada cliente
de acordo com cada necessidade. E é isso que nós vamos fazer dentro dessa comunidade, trabalhar o 1 a 1. Não adianta eu criar um pitch genérico, porque para cada produto há um tipo de pitch. Eu posso fazer o pitch para vender, por exemplo, isso aqui, eu até ganhei de presente lá no evento que eu fui na palestra, que é um porta-celular. Eu posso até fazer um pitch para você entrar no trem e fazer a venda desse produto aqui. Você está lá na palestra e você aprende a criar um pitch. Mas aquele pitch que eu apresentei foi para você vender apartamento. Então não vai servir, não tem como você fazer um pitch com as ferramentas de venda de um apartamento para vender um produto de 10, 20, 30 reais. São produtos diferentes, são pitches de forma diferente. Por isso, é importante essa comunidade. Dentro dessa comunidade, você vai poder não somente tirar as suas dúvidas, mas trabalhar durante 6 meses. Vai ser válida essa comunidade. Durante 6 meses, você vai poder trabalhar junto com a gente todos os produtos que você tem para oferecer. E é importante você fazer parte agora, junto com a gente, você entrar. Por quê? Porque nós estamos começando agora e a atenção vai ser muito maior para quem está chegando agora. Obviamente que nós vamos trabalhar profundamente em 2020 o pitch de vendas e muitas pessoas virão. E aí eu tenho para você aquele ditado: quem chega primeiro bebe água limpa. Hoje, com 4, com 5, com 10 pessoas, eu consigo entender melhor o teu produto, entender as suas ineficiências e trabalhar você nesse período de 6 meses para que você tenha uma conversão maior. Daqui 3 meses, eu já não vou ter mais esse espaço de tempo para poder me dedicar. Hoje, para que eu possa fazer esse trabalho no individual, sem ser pelo programa que nós vamos abrir de mentoria, eu cobraria o preço que eu cobro para fazer em Angola. Em Angola, hoje, convertendo de Kwanza para real, são 12 mil reais. E não é um valor alto, 12 mil reais. Para alguns podem ser altos, mas para a entrega que a pessoa ela tem, não é alto. Para você receber um pitch exclusivo para o teu negócio, pagando 12 mil reais, dependendo do que você trabalha, não é muito. Por que dependendo do que você trabalha não é muito? Se você faz um evento para 200 pessoas e você tem um produto de ticket médio de 100 reais, em um evento você já recuperou o valor de 12 mil reais. Na verdade, 100, sim, 300 pessoas você já recuperou. Porém, aí que vem o X da questão de conhecer cada um. Se você, que está ouvindo agora, não tem ainda um produto que você vende, 12 mil reais para você é caro. Você já não pagaria essa mentoria. Por quê? Porque se você ainda não tem, está começando ainda a construir o teu negócio, 12 mil reais é muito caro. Principalmente para quem hoje ainda é funcionário, tem um valor que recebe por mês de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais de salário. Se eu falar de 12 mil reais, você vai falar, não, é um absurdo. Claro que é um absurdo. Um absurdo para a sua situação financeira hoje. Hoje. Mas amanhã esse valor pode não ser tanto para você. Então, para o público que eu atendo hoje, 12 mil reais não é muito. Na verdade, lá é um pouco mais, eu posso depois dar o site para vocês, mas é o valor cobrado no Brasil, 12 mil reais. Eu vou cobrar isso? Obviamente que não. Não vou cobrar 12 mil reais. Quanto que eu vou cobrar, Fábio? Vai direto ao ponto. Deixa eu ver se eu estou aqui primeiro antes, seguindo o meu script. Vamos falar da autoridade. O que é autoridade? O que você vai ter dentro desta mentoria do grupo fechado? O curso que nós vamos lançar, que é o curso do Zero ao Pitch. O que é o curso do Zero ao Pitch? É um curso que você vai aprender o passo a passo, tanto quem ainda não faz evento, a como montar o seu evento, como escolher o melhor lugar para você fazer o seu evento, como ter redução de custo. Eu vou pegar todos os erros que eu tive e tenho hoje fora do Brasil, porque às vezes eu erro, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, pegar todos os meus erros na contratação de pessoas, na contratação de segurança, na contratação do espaço, na locação do espaço, no ticket médio cobrado. Isso também é um diferencial muito grande. Eu vou pegar tudo isso e colocar dentro do produto que nós vamos vender, que é o curso do Zero ao Pitch. Como você iniciar um evento, como começar um evento, como fazer a contratação para um evento, como fazer a publicidade de um evento, como fazer o pitch de vendas. Esse curso nós vamos vender por R$ 4.997. Fábio, é esse valor que eu vou pagar? Ainda não, calma que ainda não cheguei lá.
Por enquanto, não, né? E que mais? É só isso? Não! Tem mais benefício vindo por aí. Além do curso do Zero ao Pitch, você também vai ter a comunidade, que vai custar R$ 997 para fazer parte. Durante 6 meses você vai estar nela. O curso do Zero ao Pitch, a mentoria comigo de R$ 12.000, as aulas ao vivo, palestrantes que eu vou trazer, players de sucesso que estarão com a gente dentro dessa comunidade no período de 6 meses, um evento presencial e os bônus. Os bônus, eu não iria falar dos bônus, mas vamos falar dos bônus, é importante ter os bônus. Quais são os bônus? São 3 bônus. A mentoria, que eu já falei, que ela é em grupo, além da mentoria de 12.000, tem uma mentoria em grupo que você vai participar, de 6.000. Tem a palestra, que eu vou liberar, Como Perder o Medo de Vender. E o e-book Não Sei Vender e Agora. Somando tudo aí, não vou nem fazer o preço, gente. Eu vou direto ao ponto mesmo para a gente já trabalhar o que a gente precisa fazer. Vamos lá. Então, tudo isso, vou repetir. Uma palestra presencial comigo, um evento dentro dos 6 meses, estar dentro do grupo durante 6 meses, mentoria em grupo e uma mentoria de 12.000 individual. Mais os bônus que eu citei. Tudo isso por apenas R$ 997. Parcelado em até 12 vezes. Qual é o valor que você vai pagar? Eu fiz aqui, ó. R$ 99,70. Qual é a vantagem que você tem de entrar agora? Não é esse preço que nós vamos deixar. Porque eu sei que a grande maioria das pessoas precisam trabalhar o pitch de vendas. E à medida que as pessoas forem aderindo, nós vamos trabalhar para aumentar no preço de R$ 5.998. Esse vai ser o preço final, mas não agora. Como é um preço inicial, nós vamos praticar ele a 12 parcelas de R$ 99,70. Para poder finalizar, o que eu quero de você? Fábio, eu acredito muito que eu preciso do pitch de vendas para eu melhorar a minha conversão. E eu quero fazer parte, eu não sei da sua situação financeira, então vou fazer um pedido para você. Assim que eu encerrar essa live, chama o Pablo, ele está lá no nosso grupo. Fala com ele sobre a sua situação financeira. Eu não sei qual é a sua situação financeira, eu estou aqui para te ajudar. De verdade, o objetivo é ajudar você a ganhar. Se a sua situação financeira hoje não permite com que você pague R$ 99,70, que para mim é muito pouco, mas eu não sei da tua realidade, de repente para você pode ser muito ou não, chama o Pablo e fala, Pablo, olha, essa é a minha condição, eu quero entender a tua condição, porque eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para trabalhar o teu pitch, para fazer a mentoria com você e fazer você escoar isso aqui pelo xixi. Desculpa a expressão da palavra, mas fazer R$ 99, isso aqui não é desculpa. O que eu gasto de viagem, Brasil, Angola, Angola, Namíbia, Namíbia, Brasil, isso aqui é o que eu gasto no aeroporto tomando um chopp. Não porque não é R$ 99 um chopp, mas 2, 3 chopp já foi isso aqui no aeroporto. Vida de aeroporto, você sabe que é uma vida cara. Andar para lá e para cá é muito caro. Passagem aérea é muito caro. R$ 99 por mês para você ter o seu pitch personalizado para o teu negócio, para que você tenha resultados, é você pôr na balança se R$ 99 é muito ou é pouco, baseado no que você vai ter de retorno. Isso é muito importante, você basear. Fábio, não, 99 para mim é muito e eu não estou afim. Então, eu agradeço de coração o teu tempo precioso. Eu espero que você tenha aprendido muito com o que eu passei aqui. Espero que só o conteúdo, que é muito pouco que eu passei, já possa te ajudar de certa forma. Mas se você quer ir para o próximo nível, se você deseja de fato ir a fundo para um próximo jogo, saiba que eu posso te ajudar e você sabe disso. Então nós vamos juntos nessa caminhada. Fábio, eu quero estar com você nesse grupo, eu quero fazer parte. Você vai procurar o Pablo depois, eu vou deixar o WhatsApp dele lá no nosso grupo do Pitch de Vendas, vai chamar ele no particular e seja bem-vindo. Você vai fazer parte junto comigo
durante 6 meses desse curso do zero ao pitch, onde eu vou ajudar tanto quem já faz evento, se você já faz evento, melhor ainda, nós vamos trabalhar teu pitch, só empoderar e fazer a tua conversão ser maior. Ou se você ainda não faz evento, como que você vai começar do nada, do zero, organizar um evento, construir um evento, montar um evento, colocar pessoas lá dentro e realizar o seu pitch de vendas. Estou contigo nessa jornada. Obrigado pelo tempo excedido, por estar aqui comigo. Obrigado a todos vocês. Essa semana eu terei uma nova live onde eu vou entregar outro conteúdo diferente desse. Quem pegou esse, pegou. Quem não pegou, perdeu. Esse conteúdo ele não vai ficar disponível nas redes sociais. Ele vai ficar disponível apenas no meu material interno. Mas para quem esteve comigo, se você quiser depois rever este conteúdo, eu vou liberar, eu posso liberar ele para você. Eu coloco no YouTube, num link não listado, e libero para você, desde que você não passe ele para ninguém, fique com ele somente com você. Mas eu agradeço de coração. Vamos seguir juntos. Contem comigo o que você precisar a partir do momento que nós estivermos juntos dentro desta comunidade. Eu vou estar aqui para te ajudar e juntos nós vamos criar aí um conteúdo poderoso para que você possa converter o teu pitch. Aqui é muito pouco tempo para eu poder realmente trazer o passo a passo de 18 anos, né, realizando pitch, para que realmente você possa ter uma conversão gigante. Mas eu tenho certeza que dentro desses 6 meses, estando junto comigo lá, a gente vai poder trocar muita experiência juntos e eu vou poder te ajudar e fazer com que você fature milhões, assim como eu fiz muitas empresas na época em que eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, e hoje trabalhando para mim mesmo na África, eu consigo fazer aí as minhas viagens e manter a minha vida com eventos e principalmente com os meus pitches de venda. Obrigado, gente. Pablo, Marco, Robson, Fernanda entrou agora, seja bem-vinda. Erivelton, obrigado a todos vocês. O bônus que eu prometi, eu vou liberar também através do Pablo, que é o audiobook Como Vencer o Medo. Para quem não teve acesso à live toda, depois volte a assistir, pegue aí o que eu apresentei, os três, né? Os três fatores essenciais na hora do pitch para vender qualquer produto. Pegue depois, reveja, e eu tenho certeza que só esse pouco conteúdo que foi compartilhado já vai ajudar bastante todos vocês. Quero saber se alguém tem alguma pergunta antes da gente finalizar. Eu vou sanar algumas dúvidas, responder algumas perguntas referente a pitch de vendas, naquilo que cada um de vocês trabalham. Se quiser compartilhar comigo alguma dúvida, alguma coisa que você faz, eu estou aqui para sanar a dúvida rápida, uma pergunta só e a gente finaliza, ok? Alguém? Fernanda? Erivelton? Alguma dúvida? Robson? Alguém ou não? Não, né? Pablo? Tem alguma pergunta, Pablo? É isso aí. Só acelerar, galera. A galera entendeu bem a parada aí. Como fazer pitch para o meu segmento. Qual que é o seu segmento, Marco? Coloca aí pra gente. Tudo bem, Robson? Olha o Robson aí, ó. Fábio, tá? Opa, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Marcos? Opa, maravilha, querido. Vamos lá. Eu tenho, na verdade, aqui uma franquia aqui no Rio, né, de uma empresa de marketing digital. Então, a minha venda hoje é bem... Lógico, eu faço alguns clientes online, mas é bem presencial, né? Eu estava querendo ver alguma forma dentro disso, de escalar com algum pitch. E eu tenho outro negócio também que é uma empresa de marketing para corretores. Então, essa acho que é até mais fácil para colocar. Aí, dentro do marketing, tu teve alguma experiência com pitch para oferecer em escala, venda em escala, alguma coisa assim, meu amigo? Hoje eu faço isso. Eu trabalhei 18 anos vendendo produtos físicos e hoje eu trabalho vendo serviços. Eu estou há 2 anos na Angola com o meu próprio produto, que é o Método Manada. O que é o Método Manada? É um treinamento, ele é um pouco mais extenso do que o próprio pitch de vendas. O pitch de vendas é mais para quem já está pronto, que é o teu caso.
né? O método Manada, ele é um produto para quem está começando do zero, para quem quer iniciar. Então, é todo um processo diferente. Mas hoje, dentro do método Manada, eu realizo pitch de vendas e as pessoas correm. A correria é a mesma que eu fazia com o produto físico. Então, o pitch, ele não depende de um produto físico ou, na verdade, ele não depende de um produto, né? O pitch, ele não depende de um produto. Você precisa ter pessoas ali. E qual é o diferencial, ô Marcos? Quando você tem uma pessoa desconhecida, que no caso eu fiz isso há 18 anos com pessoas que não me conheciam, é muito mais difícil a venda. Quando você realiza e organiza um evento que as pessoas estão lá para te ouvir, é muito mais fácil você converter a venda. A única coisa que vai te impedir é justamente a situação financeira. Por exemplo, eu estou falando contigo agora tirando a dúvida. Esse produto, que é o pitch de vendas durante 6 meses, ele é um produto para você. O que vai fazer você comprar ou não é justamente a maneira como eu vou conduzir, porque o pitch de vendas ele é nada mais, nada menos do que uma condução. E quando você conduz com maestria, existe uma maestria para essa condução, a tua conversão é muito maior. Por isso que é importante, ô Marcos, você comprar e estar lá dentro. Por quê? Porque à medida que você vai tendo métricas, você vai aumentando. Não é da noite para o dia, não é fórmula mágica. Eu não vou dizer para você aqui, Marco, olha só, faz isso e vai dar certo. Pode dar certo naquele momento, mas você vai tentar de novo e já não vai dar. E aí você vai precisar novamente de um apoio, você vai precisar voltar. Por quê? Porque cada dia o teu pitch vai precisar mudar e vai precisar de melhoras. E você precisa apresentar isso para que eu possa pegar dentro da minha expertise e falar, não, então agora muda isso, agora acrescenta isso. Você vai fazer o pitch e vai me trazer o resultado. Olha, Fábio, eu tinha uma conversão de 10, agora eu tenho 30. Legal, vamos mudar para 35, vamos para 40? Agora faz isso. O que você fez? Então eu preciso estar junto com você, por isso que é uma comunidade de 6 meses, porque é o tempo que você vai levar para poder se tornar um mestre em pitch de vendas. Não é da noite para o dia. É como jogar bola, não é... Você nunca jogou futebol, você entra em campo, chega lá, você já vai jogar, isso não vai acontecer. O que vai dar é lesão, porque você não está preparado. Existe um condicionamento. E essa preparação vai aí no mínimo de 6 meses. Mas dá sim, dá para você converter os dois. Ô, legal, obrigado, Fábio. Deu para esclarecer, sim, meu amigão. Vou analisar aqui com muito carinho sim, essa proposta, que é o meu objetivo, né? Crescer aí e vender em alta escala. Isso é fácil. Isso quando você tem o cliente que ele é um cliente que já te conhece, que você já tem autoridade, se torna muito mais fácil você fazer a venda do que alguém que é desconhecido. E quando você faz com desconhecido, se torna simples. Imagina quando... Eu tenho alguns vídeos, né? Não são todos que eu posto, mas eu tenho um vídeo fazendo pitch de vendas em palestra, a galera vai a delírio. Por quê? Porque já é conhecido, já é autoridade. Então, dentro disso também eu falo muito sobre como que você vai trabalhar a tua autoridade, a tua entrega, para que depois você possa vir realmente com um pitch matador e converter. E aí, dentro disso, Marcos, eu quero deixar para você e para quem está com a gente a importância de você saber os 3 fatores que impedem a conversão da venda num pitch, tá? Existem 3 coisas. Não estava aqui na pauta, mas eu acredito ser importante passar isso. São 3 coisas que vão impedir a pessoa de comprar de você. O desconhecido, que é o medo, aquilo que a gente trabalhou no início. Não conheço, não compro. Segundo, o tempo. O que é o tempo? Eu até quero, mas eu não tenho tempo. Eu tenho uma agenda muito corrida, então ele não está priorizando você. E o terceiro, que é eu quero, mas eu não tenho dinheiro, né? E eu acredito que de todos o menor é o dinheiro, porque o dinheiro ele é consequência de trabalho. Trabalho eu tenho. O que é o dinheiro? É só a consequência de um trabalho de excelência. Quanto maior a tua excelência profissional, mais dinheiro você tem. No teu caso aí, se você tiver uma excelência no pitch e numa conversão de pessoas para vir te ouvir, o dinheiro só vai ser a consequência que você vai fazer. Depende muito do teu ticket médio também, tá? Eu preciso, por isso, conhecer a fundo, saber quanto que é o teu ticket médio, se você pode levantar ou não esse ticket médio. Preciso entender um pouco mais do teu negócio para eu poder te ajudar um pouco mais na tua conversão. Por isso que é importante, pensa com carinho e vem fazer parte, principalmente agora que está bem no início desse produto. À medida que a gente for trabalhando ele, daqui 2, 3 meses aí a gente vai escalar ele mais vezes, vai ser muito mais difícil eu dar atenção assim no individual. Mas agora eu consigo te dar uma atenção maior e vai ser muito importante para você isso, para o seu sucesso, até que para você possa também virar case de sucesso do meu produto, que é o pitch de vendas, tá bom? Marcos? Sumiu. Fábio, Oi, Fê. eu sei que na construção de um pitch,
são vários elementos importantes, mas assim, o que seria mais importante? É o palavreado, são as palavras, tal, e tudo, ou é mais a sua postura corporal, a roupa, o gesto? O qual é a magia? Tudo isso conta. Tudo isso conta muito, tá? Cromologia, que é o estudo das cores, Gestalt conta muito, que é profundidade, tem pareidolia, enfim, existem várias ferramentas aí, o rapport conta muito, mas o mais importante de tudo, Fê, é você saber que aquela pessoa de fato precisa do teu produto. O mais importante é saber que aquilo realmente é para ela. Se você sabe que é para ela, vença o medo e ofereça. Ela tem que ter consciência. Por que eu falei, Marco, faz? Porque eu sei que é para ele. Se o Marco falasse assim para mim, Fábio, eu sou, por exemplo, ele falou que faz evento já e trabalha com isso. Então eu sei que é para ele. Eu falei, o que eu falei para ele? Olha, Marco, então aproveita e já entra, já faz, porque eu vou poder te ajudar. Mas digamos que ele olha e fala assim para mim, Fábio, eu trabalho numa empresa, eu sou motorista, mas eu quero sair e montar o meu negócio, é para mim? Cara, sendo bem sincero, não é para você. Porque você vai dar mais trabalho. Então, quando você sabe que é para o cliente, é a coisa mais importante. É você ter a consciência de que aquela pessoa que está te ouvindo, aquele produto é para ela. Aí você tem que oferecer sem medo, porque aonde que entra o medo? Quando entra dinheiro. Aí você põe sentimento onde não tem que ter. Que foi o que eu falei aqui, por exemplo, hoje, Fernanda, eu gasto aí por mês, só de passagem aérea, eu vim para o Brasil de férias. Aí estava em São Paulo, fui para o Rio, desci para Porto Alegre, fui para Santa Catarina, voltei para Porto Alegre, vim para Goiânia, fui para Brasília, voltei para Goiânia e vou para São Paulo. Só o que eu gastei aí nessa brincadeira, se eu for pôr no papel, financeiramente falando, as companhias aéreas estão pintando e bordando em cima de mim, que é muita grana. Sim, confesso. Mas eu o quê? Preciso, necessito. Tenho que fazer? Não. Então tem que comprar e tem que fazer. E é só uma transação financeira, é só uma lógica. Aonde que está o grande problema dentro do pitch de vendas? Quando a pessoa pensa no dinheiro do outro e que o dinheiro está saindo da carteira dela, ou do banco dela, ou, enfim, está vendo uma transação financeira. Aí você pensa assim, eu vou tirar o dinheiro. Não. Tudo tem um valor e tem que ser pago mesmo. Se eu quero andar de avião, tem que pagar. Nada é gratuito. Aliás, eu nem aceito nada de graça. A pessoa vem, eu já logo desconfio. Então, o problema maior, Fernanda, falando do problema, é você equilibrar o teu pensamento lógico e racional da necessidade do outro do teu produto com o que você tem que cobrar. Aí você não cobra. Aí você não cobra, você não recebe. Aí você não recebe, você deixa de ajudar. Então, hoje, o que eu vejo dentro do pitch mesmo, a maior deficiência não é nem a roupa, a postura, a maneira de falar. É isso aqui, ó. Inclusive grandes players, tá? Pessoas que a gente conhece, eu nem vou citar nome aqui para não colocar em jogo, mas quando ela vai fazer um produto baratinho, de 19, 20 reais, ela faz todo mundo correr. Mas quando é um produto de 20 mil, 10 mil, 15 mil, a pessoa fala assim, então vai lá. Com medo, por quê? Justamente por isso. Porque não tem confiança, tem que ter essa confiança. Cobra mesmo. Tá aí, ó, o valor, R$99. Isso não é nada. Não é nada. Para você entrar num grupo e receber os 18 anos que eu tenho de pitch de vendas para o teu negócio, porque você vai faturar, não é nada. Tem que cobrar. Tem que cobrar. O segredo é você não ter medo de cobrar. Mas o que a pessoa vai pensar? Não importa o que ela vai pensar. Você acredita que o produto é para ela? Ou ela compra e tem a vida transformada, ou ela não compra e vai continuar onde ela está. Não adianta. O mundo vive de dinheiro. Imagina se as igrejas deixassem de cobrar oferta, de cobrar o dízimo. Ia para falência, tem que cobrar. Então não adianta. Então tem que cobrar o preço. O maior paradigma hoje, Fê, é a merda do pensamento em ter que falar de dinheiro. Você tem que falar de dinheiro. É onde eu realmente travo. Eu fico, coitado dos clientes. Você e 99,9%. Nunca se trata de dinheiro, tá? Eu vou te falar, ao longo desses 18 anos trabalhando no mercado, eu já me deparei com muita situação. Muitas delas. Teve uma senhora que chegou em mim e falou, meu filho, uma senhora de umas 80 anos, meu filho, eu tô com um dinheirinho aqui e o muro da minha casa quebrou, caiu, choveu lá e eu tô sem muro, meu filho. Se eu for comprar essa TV, eu não vou pôr muro. E agora, o que eu faço? Você acha que eu compro a TV ou compro o muro? Se eu tivesse dó dela, eu tinha falado assim para ela, não faz o muro, senhora. Eu falei, esquece o muro.
bota a TV lá dentro. Ela falou, mas se o ladrão entrar e roubar? Eu falei, até ele lá, até ele saber que a senhora tem uma TV, a senhora já fez esse muro. Vai, compra a TV. Porque ela podia hoje estar com o muro em casa, frustrada, sem nada. Hoje ela não tem muro, mas ela tem uma TV, ela vai se entreter. O que as pessoas querem é entretenimento. Então, a confiança é o ponto principal dentro de um pitch de vendas, tá? Principalmente no quesito financeiro, quando é para se falar de dinheiro. Ah, o Pablo colocou o link aqui, tá, gente? Ó, deixa eu clicar aqui para ver, ó. O link da Eduz, ó. Tá lá, ó, R$ 99,70. Obrigado, viu, Pablo? R$ 99,70 para entrar na comunidade. São 6 meses aí de mentoria exclusiva. Até você, viu, Fê? Pode entrar aí, faz parte, pega esses 99, tira o escorpião do bolso e entra. Eu quero você nessa comunidade que eu vou fazer de você uma das mulheres mais top em pitch de vendas. E não é nem pelo dinheiro, viu, Fê? Isso aí, pelo amor de alguém, isso aí é um café lá nos eventos que a gente vai. Quero você comigo nessa jornada, viu, Fernanda? Ô, Fábio. Oi, Marcos. Só uma dúvida. É R$ 99,70 ou 12 de R$ 99,70? É 997 para fazer parte dos 6 meses. 900, na verdade, vamos lá, o preço é 12 mil a mentoria, 12 mil reais a mentoria, 12 mil. Mais a palestra, 300. Se for colocar no papel, vai dar quase 20 mil. Mas tudo isso eu coloquei num pacote para você ter de graça dentro dessa comunidade de 6 meses aí que vai sair 997. Então, o que está dentro desses 997, Marco? Tem uma mentoria exclusiva do teu negócio de 12 mil reais, que é o valor que eu cobro. Fábio, como que eu faço para saber que realmente você cobra 12 mil reais? Que o preço é esse, que você não está mentindo. Você vai acessar metodomanada.com/business. Business. Vai estar em Kwanza, 1 milhão e 500 mil kwanzas. 1 milhão e 500 mil kwanzas vai dar 18 mil reais, que é o que eu cobro hoje em Angola. Mas Angola é mais caro, obviamente. Tá lá já cobro isso há 1 ano e meio, esse valor, que é uma mentoria comigo exclusiva. São 12 mil reais, justamente para trabalhar o teu produto. Então você está ganhando esses 12 mil reais, que é a mentoria do teu negócio, onde eu vou te ouvir e vou montar com você o teu pitch de resultado e acompanhar. Não é montar e falar assim, então agora vai lá e se vira. Não. Eu vou estar junto com você, você vai fazer o pitch e vai me trazer, olha, esse foi o meu resultado. E eu vou falar onde você vai mudar para que você trabalhe dentro desses 6 meses a conversão maior. Eu preciso dessas pessoas que estão chegando agora como case de sucesso. O valor que eu fechei com o Pablo, 5.998, é o valor que nós vamos vender. Mas o que eu falei para ele foi o seguinte, Pablo, para as pessoas que estão chegando agora, eu não vou fazer isso. Eu não vou vender por 5 mil. Eu vou vender por 997. Ele falou, você está louco? Eu falei, tô, porque eu preciso de pessoas lá dentro e fazer essas pessoas dar certo para que eu possa subir. E é coerente, tá? O que eu estou fazendo é coerente, tá, Marcos? Tem lógica. Se não tivesse, eu não faria. Mas há toda a coerência. Não tem como eu cobrar hoje 6 mil reais sem cases de sucesso. Eu sou um case de sucesso? Sou, mas não vale. Agora eu tenho que validar outros cases de sucesso. Pessoas que vão fazer a mesma coisa e ter resultado. Então não vou cobrar 6 mil. Por isso nós fizemos o preço de 997 em 12 de 99,70. Quanto tempo? 6 meses dentro do grupo fechado. O que você vai ter lá dentro? Vai ter todos os bônus que eu citei, dos e-books, o audiobook, a palestra que eu vou fazer também presencial, a mentoria individual e a mentoria em grupo. Ok? Tudo isso está dentro desse pacote que vai ser 6 mil reais que nós vamos vender daqui a 2 meses, mas que eu estou fazendo agora especialmente a 997 à vista, parcelado em 12 vezes, que vai sair 99,70, eu acho. Não vi lá. Ok? Tirei a dúvida? Marco? Marco, alguma dúvida? Acho que desligou o microfone, né? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. É aquilo que eu disse e volto a repetir. Se você foca realmente no dinheiro, você não olha a vantagem que você vai ter. E eu quero deixar gravado, por que eu estou gravando isso aqui? Porque daqui a 1 ano, quero até deixar anotado essa data, olha só, 22/10. Daqui a 1 ano,
eu vou fazer uma mesma live com quem está aqui como case de sucesso do seu pitch de vendas. O que você precisa para ir para o próximo nível? Trabalhar o teu pitch, é só isso. De repente, você já está formatado com o teu negócio, já tem o teu negócio, já está pronto. O que a gente precisa? Ajustar algumas coisas para que você possa decolar. Então, eu chego nesse exato momento. Quem chegar agora que não tem um produto ainda tem muito que trabalhar para poder entrar dentro desse time. Eu quero um time de quem já tem um negócio, de quem já tem um produto, de quem já vende. Se você faz palestra, para quem que é o produto pitch de vendas? Para quem já faz evento presencial, para quem já faz evento online, para quem já faz palestra. Se você faz evento para a multidão, não é 1 a 1, eu não quero venda 1 a 1. Você vai fazer pitch para a multidão. A partir de 5 pessoas, esse produto já é para você. Fábio, eu falo com 5, com 10, com 15, com 20, com 50, com 200 pessoas. Melhor ainda. Quanto maior o número de pessoas, maior vai ser a sua conversão. Eu tenho uma aula que eu vou liberar em breve, ela não está pronta ainda, que é sobre a conversão do pitch. Como que você faz uma conversão maior? Existe uma regra matemática que você faz, que você, antes de fazer o pitch, você já sabe quanto que você vai vender. Não dá tempo de eu passar ela aqui, mas eu vou liberar ela para o grupo, para quem estiver lá com a gente dentro desse time. A regra matemática, a gente vai falar de finanças mesmo, de como que, porque isso eu já fazia no grupo onde eu sou. Antes de eu fazer o pitch, eu já sabia as pessoas que iam comprar, eu já sabia o resultado financeiro que eu ia ter. E essa regra eu vou passar para você, que nada mais, nada menos que é a regra de Pareto, mas trabalhada ela dentro do pitch de vendas, você consegue ter um número maior e menor de conversão. Você já sabe quanto você vai vender. Esse dia eu falei com um rapaz, eu estava em Lubango. O Lubango é uma cidade de Angola. E um dos meus alunos, eu falei para ele, olha, eu vou fazer um pitch, eu vou vender X valor, você vai ver. Ele falou, nossa, quero ver essa. Aí eu fiz, deu o valor, ele falou, cara, você é mago. Eu falei, não, isso aqui é só estratégia financeira, eu já sabia. Pelo número de pessoas, eu já sabia o resultado financeiro que ia dar. Então, quando você me disser o produto que você tem, a quantidade de pessoas que estão lá, eu já vou falar para você quanto que você vai vender e também vou falar para você como que você pode aumentar essa conversão. Ok? Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Entra no link aí, vem com a gente. Eu vou estar ao longo da semana trabalhando junto com o Pablo aí alguns vídeos para converter mais pessoas, para entrar com mais aulas ao vivo como essa. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou liberar ela para todos vocês lá no nosso grupo fechado. Para quem não teve acesso, vai ter depois. Foi um prazer. Em breve nos vemos novamente em uma próxima live. Para quem ficou até o final, Marcos e Fernanda e Pablo, obrigado a todos vocês pelo carinho. Estamos juntos em breve numa próxima live. Valeu! Tchau, tchau!